A personalidade mais conhecida de todos os tempos. A história do Ocidente se divide em antes e depois dele. Ele operava milagres, e até o vento e o mar obedeciam. Jesus. Nesta série dividida em alguns capítulos, vamos abordar a história mais épica de todos os tempos. A história de Jesus Cristo, o Salvador. Desde o seu nascimento, seu ministério, suas curas, milagres e diálogos impressionantes, sua crucificação e, por fim, sua ressurreição. Nos acompanhe nesta jornada extraordinária que transcende o imaginável. A história de Jesus começa com um anjo chamado Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nessa ocasião, o anjo se encontra com Maria e lhe diz: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ao vê-lo, Maria fica inquieta com aquele tipo de saudação. Ao que o anjo continua: Maria, não temas. Porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe colocarás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Maria pergunta ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Então ele a responde: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Disse então Maria: Eis aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Porém, naquela época havia um imperador romano chamado César Augusto, que havia emitido um decreto, para que todos fizessem seu alistamento em sua própria cidade. Assim, José saiu da Galileia, e foi para Belém da Judeia para se alistar juntamente com Maria sua esposa, que encontrava-se grávida. Contudo, justamente nesta época, chegou a hora de Maria dar à luz. Como todas as estalagens daquela cidade estavam lotadas, Maria acabou dando à luz a Jesus em uma estrebaria, um lugar onde ficam os animais. E Jesus foi colocado em uma manjedoura, que é o local onde os animais comem. Naquela mesma cidade, haviam alguns pastores no campo, guardando os seus rebanhos. E o anjo do Senhor veio sobre eles, e foram cercados pelo resplendor de sua glória, ao que estes ficaram com medo. Mas o anjo lhes disse: Não temais, porque vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, os pastores decidiram conferir isso que o Senhor os havia feito saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, exatamente como o anjo lhes dissera. E vendo-o, anunciaram a palavra que ouviram sobre o menino. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes contavam. Mas Maria guardava todas estas coisas em seu coração. E eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. Jesus havia nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes. Naquela época, os judeus tinham seu rei, mas este se submetia ao Império Romano. Então alguns magos que viram sua estrela no Oriente, vieram a Jerusalém para adorá-lo. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado, e toda Jerusalém com ele. E reunindo todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele perguntou onde Cristo deveria nascer. E disseram-lhe: Em Belém da Judeia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, na terra de Judá não és a menor entre as capitais de Judá.
porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando os magos em particular, perguntou detalhadamente sobre o tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá, e o adore. Tendo eles ouvido o rei, partiram. E então, a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, conforme disse o anjo antes dele ser concebido. E o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, pois está escrito na lei que todo macho primogênito seria consagrado a ele. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, ele o pegou em seus braços, e louvou a Deus, e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Foi então que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo para que se levantasse e tomasse o menino e sua mãe, e fugisse para o Egito, e permanecesse lá, até que fosse avisado, pois Herodes procuraria o menino para matá-lo. E José assim fez, tomou o menino e sua mãe durante a noite e foi para o Egito, e lá permaneceu. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todas as suas fronteiras, que tivessem 2 anos de idade para baixo, pois esse era o tempo que havia se encontrado com os magos. Mas tendo Herodes morrido, um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho estando ele ainda no Egito, dizendo para que retornasse à terra de Israel, porque já estavam mortos os que buscavam a vida do menino. E foi o que fez José. Mas ouvindo que Arquelau reinava na Judeia, no lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. Mas avisado por Deus em sonho, desviou-se para as partes da Galileia. E então veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas, que ele seria chamado Nazareno. Assim, o menino crescia, e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Esta foi a história do nascimento de Jesus. Cheia de percalços e obstáculos, mas nada impediu que o Rei de todas as coisas nascesse, crescesse e se desenvolvesse. Pois este era o plano de Deus. Que Jesus viesse ao mundo, que nunca pecasse e que entregasse sua vida no lugar de nós pecadores. E este é o único motivo pelo qual hoje podemos aceitar Jesus Cristo em nossas vidas como único e suficiente Salvador. Nesta primeira vinda, Jesus veio como Cordeiro sem mácula, para se entregar em sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Mas ainda há uma próxima vinda de Cristo, onde ele não virá mais como um cordeiro para sacrifício, mas como um leão, para reinar sobre os que nele crerem, para todo o sempre. Continue com a gente nesta jornada incrível sobre a vida de Cristo aqui na Terra nos próximos episódios. Gostou deste vídeo?
Então se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos, para que todos recebam estas boas novas de salvação. Um abraço e até o próximo vídeo.